Pessoal, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Versículo 22. Resumindo o versículo, né? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Aí os judeus ortodoxos vão e dizem, não é bem assim não. Aí mencionam Levítico capítulo 6, capítulo 7 e outras também, né? Outras passagens. Aí eu fui examinar lá, estou com a Bíblia aqui, hebraica, Bíblia hebraica, traduzida direto por português. Eu lendo, não vou ler aqui, tem o holocausto e tem os sacrifícios, né? De oferta voluntária que fala aqui, né? E se o seu sacrifício por um voto ou uma oferta voluntária, então tem sacrifícios aqui que não é bem pelo holocausto, né? Mas é como se fosse um sacrifício de louvor, de adoração, de elevação. Aqui no versículo 8 diz aqui do capítulo 7, e quando o sacerdote oferecer a oferta de elevação e de alguém, tá? Então, existem outros tipos de sacrifício que levavam ao perdão do pecado. Aí eles tá vendo? Aqui não tem só derramamento de sangue. Então, eu estava lendo, aí eu li no versículo 16, que diz, e se o seu sacrifício, falando dos sacrifícios, aí no versículo 16 ele fala, e se o seu sacrifício for por um voto ou uma oferta voluntária, será comido no dia em que oferecer seu sacrifício. Tá? Naquele dia que estiver oferecendo, será comida a oferta. E no dia seguinte se comerá o que dele ficar. Então o que sobrar no dia seguinte também poderia se comer. E no terceiro dia, o que ficar da carne do sacrifício será queimada no fogo. Preste atenção. Até o segundo dia, ok, poderia se comer. Mas se sobrasse alguma coisa para o terceiro dia, não se poderia comer mais. Seria queimada no fogo. Quer dizer, seria extinguido aquele sacrifício. E se na hora de sacrificar, pensou em comer da carne do sacrifício de ofertas de pazes no terceiro dia, este não será aceito, nem será levado em conta para aquele que oferecer. Será rejeitado, quer dizer, aquele sacrifício será rejeitado, inclusive a pessoa também, ó. Será rejeitado. E quem comer dele levará a sua iniquidade, quer dizer, torna-se sem efeito, e é culpado aquele que ultrapassar o terceiro dia. Tá? Então, o que eu pude entender disso aqui? Que dentro dos sacrifícios, o sacrifício ele seria extinguido. Ele seria extinguido a partir do terceiro dia. E a Escritura diz que Yeshua ressuscitou no terceiro dia. Isso quer dizer, baseado nessa passagem aqui, que a partir do terceiro dia, extingue-se os sacrifícios anteriores. Permaneceu aquele que é perfeito e eterno, e que foi feito uma vez só, que é através do holocausto. E que viria, e o holocausto o que tinha? Derramamento de sangue. Então, Deus deu Yeshua na cruz em holocausto por nós. Ele derramou sangue, então foi feito em holocausto por nós. Só que foi um sacrifício único e perfeito. E segundo essa passagem aqui, a partir do terceiro dia, cessa-se os sacrifícios, né? E se passar, seria rejeitado. Então o que a gente entende? Que a partir do terceiro dia que Yeshua ressuscitou, não serão aceitos mais aqueles sacrifícios do passado. E a pessoa que comer leva a culpa. Deus não aceita.
Por quê? Porque ele está rejeitando aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que o autor aos Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele estava falando de quê? Daquilo que foi estabelecido no novo pacto que Jeremias falou. Aquilo que estava reservado na plenitude dos tempos para acontecer. Que as Escrituras falavam que Deus iria enviar o seu filho. Inclusive, Moisés também falou que Deus enviaria um profeta no meio de vós, né? Bem ouvidos a ele. Então, está aqui. Na plenitude de tempos, Deus enviou o seu filho em sacrifício. E ele já mostrava isso no Tanakh. Qual dos sacrifícios que ele tinha preferência? Se você vê lá, no Gênesis capítulo 4, lá, que fala de Caim e Abel. Caim ofereceu o fruto da terra. Abel ofereceu as primícias de suas ovelhas. A primícia, o que ele tinha de melhor, foi o que Deus fez. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o filho dele, né, Yeshua, em sacrifício. Por isso que Yeshua gritou lá na cruz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Agora você sabe por que ele precisou ser desamparado. Porque ele poderia ser enviado legiões de anjos e tê-lo socorrido, mas era necessário que ele passasse por aquilo. Por isso que ele foi desamparado. Ele chegou ao ponto de dizer que o Pai o desamparou naquele momento. Ele foi dado em holocausto. Então, este foi o sacrifício escolhido por Deus. Dentre os outros, este foi escolhido. Então, quando o autor aos Hebreus falava, ele estava falando de a coisa que era vigente, a coisa que foi escolhida por Deus, estabelecido por Deus. Ele não estava nem se referindo aos outros. Ele se referiu àquilo que foi estabelecido. Daquele momento, do terceiro dia para cá, é o que vale, é o que é estabelecido. Por isso que ele fala: sem derramamento de sangue não há remissão. Então já tinha o efeito de remissão no passado, simbolizando, né, a figura de Cristo. E agora o que permanece, porque ele é único, até que a plenitude dos gentios se completem, até que ele volte, né, para entregar todas as coisas na mão do Pai, que a obra fique completa. Então, o sacrifício que foi escolhido foi esse. Então, lá em Gênesis, Caim e Abel, também Abraão e Isaac no monte, quando Abraão profetizou para Isaac dizendo: Deus proverá o cordeiro, o sacrifício, né? Então ele já estava profetizando que Deus iria prover o sacrifício, mas que ele é permanente. Yeshua na cruz, ele foi tanto o sacerdote quanto a oferta. Ele fez as duas figuras numa só. Por isso que ele é perfeito, não precisa mais ficar repetindo o sacrifício. E ele já entrou no santuário eterno, né? Ele faz com que a gente também entre, aqueles que aceitam. Porque se você continuar a ultrapassar o terceiro dia, comer do sacrifício antigo no terceiro dia, que é o que nós vivemos hoje, esse sacrifício ele não tem mais valor, ele está anulado por Deus. E ainda carrega sobre si o peso, né, da desobediência. Ele leu aqui, né? Eu li aqui para vocês. Ó. Não será aceito nem levado em conta. Estou lendo aqui na Bíblia, tradução hebraica, direto por português. Para aquele que oferecer, será rejeitado. Quem comer dele levará a sua iniquidade. Por quê? Porque ele torna sem efeito o que Yeshua, na vida dele, torna sem efeito o que Yeshua fez na cruz. Para ele, ele diz assim, ele não dá valor, ele não crê naquele sacrifício que Yeshua fez na cruz. Mas aí ele leva sobre si a iniquidade. Por quê? Porque quem vai tirar a iniquidade, quem vai perdoar? Porque o sacrifício antigo já não tem mais valor. Já estamos do terceiro dia em diante. O fogo já extinguiu. Então por isso que o autor aos Hebreus diz, então ele está certo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque foi o caminho, foi o que agradava a Deus, foi o que escolhido por Deus, foi esse caminho, o do holocausto, mas ele deu o seu filho, para que cumprisse a profecia, em sacrifício único, perfeito e agradável a Deus. Então era isso, que você, judeu,
ou qualquer homem, né, que tenha que reconhecer isso, mas principalmente, quero no momento me referir a você judeu que tem dificuldade em aceitar isso, o novo pacto que Jeremias disse, que esse novo pacto, Jesus falou, eis que vos trago boas novas, quer dizer, novo, algo de novo, que sairia do formalismo, passaria para o espiritual, que a palavra seria escrita na tábua de nossos corações, no nosso entendimento. E que você possa enxergar isso, essa diferença. Sair daquilo que era figurativo e passar para o que foi consumado. Que Jesus falou, Yeshua falou lá na cruz, está consumado, quer dizer, tudo que estava escrito sobre ele estava consumado. Que você possa entender isso aí. Porque através de Yeshua, todos os povos foram feitos um só, desde que aceite, né, também, que enxergue esse sacrifício. Que agora não há nem pobres, nem ricos, né, nem de uma raça que esteja em Cristo, nem de outra. Todos são um só. E também, a nação de Israel são os verdadeiros israelitas, a verdadeira descendência de Isaac e de Abraão. Conforme diz lá, na tua descendência, as nações da terra vão ser abençoadas. Na tua descendência, quer dizer, Yeshua, que veio da linhagem de Abraão, na tua descendência serão abençoadas as famílias da terra, né? Isso quer dizer o quê? Que nós, gentios, seríamos atraídos para essa família, através desse sacrifício único, perfeito e que alcança toda a humanidade. Mas é preciso conhecer, crer e aceitar. Então, você que é da linhagem, que veio da raiz, que você possa reconhecer esse novo pacto, profetizado por Jeremias, por Daniel, que enxergou também, enfim, pelos profetas antigos, que está registrado que em Isaías 53, que vocês também têm dificuldade de aceitar, que lá está falando do Messias. Alguns até, mesmo ortodoxos, reconhecem que ali está falando de um Messias. Pode não ter que seja Yeshua, mas já reconhece que é de um Messias. Então, ficam mais pessoas para dizer que ali está se falando de um Messias, não da nação de Israel. Então tem essa dificuldade de aceitar que ali está falando do Messias. E lá fala que ele veria, né, ele veria o resultado do esforço dele, do sacrifício dele, ele se alegraria. O resultado, o que é? São povos e nações, conforme diz lá também em Apocalipse, né, que ele via multidões louvando a Deus de povos e nações. Que você possa, você que é da raiz, você sendo da raiz, vai ficar de fora, porque tem que aceitar o novo pacto, porque aí são os verdadeiros israelitas. E tem muitas passagens no Tanakh que diz, na Torá, que diz que os remanescentes que serão salvos. Tem, Daniel fala, Jeremias fala de remanescentes, se eu não me engano, Isaías também está falando lá de remanescentes, Zacarias fala de remanescentes. Então, por isso que Paulo diz lá que os remanescentes que serão salvos. Porque são poucos durante as gerações dos judeus que aceitam esse novo pacto, que é selado por Cristo, que está em Yeshua, né? Que ele é o mediador desse novo pacto, mas que vinha sendo avisado pelos profetas, que isso aconteceria. Que Deus te abençoe, que você possa ter entendido o porquê que o autor aos Hebreus disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele está querendo dizer desse novo tempo, desse novo pacto
Eis que vos trago boas novas, disse Yeshua. Que o Verbo era Deus, estava com Deus e habitou entre nós. Este é o novo pacto. Ele veio trazer as boas novas, né? Então é isso, que você possa aceitar, que você possa entrar nas fileiras desse novo pacto estabelecido por Deus. Porque você faz parte Nós fomos enxertados na oliveira, né? Nós fomos enxertados. Oliveiras bravas, né? Que nós fomos lapidados. Vocês fazem parte da promessa que foi feita desde que aceitem esse novo pacto. Senão fica de fora. Aí você não vai fazer parte dos remanescentes. Você possa entender lá Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Porque o que era instituído eram figuras da pessoa de Yeshua hoje. Foi extinguido. No terceiro dia, podemos dizer que a partir do terceiro dia, aquilo foi extinguido. E agora é a pessoa de Cristo que é o mediador, que é o nosso sacerdote, que intercede por nós diante do Pai. É um sacrifício perfeito, agradável e único e eterno. Que Deus te abençoe. Em nome de Yeshua, que você possa enxergar e se alistar nas fileiras dos remanescentes. Amém. Deus te abençoe.